Plano de contas. Plano de contas contábil, né? Já falamos um pouquinho sobre o plano de contas quando falamos sobre a conta contábil, aquela história do armário, da gaveta do armário, mas vamos falar do plano de contas, né? O que é um plano de contas? É o conjunto de contas previamente estabelecido que norteiam os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Normalmente o plano de contas segue, né, aquela lógica do balanço. Então, eu tenho ativo, circulante e não circulante, passivo, circulante e não circulante, PL, e daí as receitas e despesas, né? O passivo, eu acho que eu não citei isso aí, o passivo ele é classificado em grau de exigibilidade. O que é o ativo? Em grau de liquidez. Então, quanto mais líquido a conta, mais no alto vai aparecer no ativo. E no passivo, em grau de exigibilidade. O que é exigibilidade? Quanto antes me cobrarem a conta, mais no alto do passivo vai aparecer. Nesse caso do financiamento que você citou, um financiamento, por exemplo, de 30 anos, né? O que a empresa deveria fazer? Qual é a exigência dos CPCs para isso, dos pronunciamentos lá do Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Tem uma demonstração, vocês possam chamar assim, uma demonstração contábil chamada notas explicativas, né? O que são as notas explicativas? São aqueles itens que servem para elucidar aquilo que está dentro do balanço. Então, tudo aquilo que os números não te apresentam de forma clara, você inclui nas notas explicativas. Tem um rol de itens, né, que você deve constar das notas explicativas. O CPC, que fala de passivo, né, que fala da questão do passivo, ele diz o seguinte, que o teu passivo, você deve incluir no teu passivo, nas tuas notas explicativas, um item que mostre, que evidencie o quanto esse passivo, né, é o prazo dele. Então, por exemplo, se é 30 anos, você deve mostrar lá. E me parece, não tenho certeza que se o passivo fala isso, ou sei que o ativo fala, mas tem uma exigência que diz que você tem que mostrar de 5 em 5 anos, inclusive. Tudo que você tem a pagar num prazo de 5 anos, daí prazo de 10 anos, 15 anos, até 30 anos, isso nas notas explicativas. Dentro do passivo não circulante, você teria lá financiamentos imobiliários. E o valor lá dos 29 anos seguintes, né, que seria o não circulante, né? E nas notas explicativas, daí você abriria esse valor. Seria, né, a forma mais adequada de você evidenciar isso aí para o leitor entender que aquela dívida vai ficar um bom tempo dentro da empresa. Nosso plano de contas, então, como eu disse, ele serve para sistematizar. Qual a importância do plano de contas na área pública? Vamos pensar no CIAF do governo federal. Qual que é a grande sacada, né? Isso aí o Paulo Henrique vai falar para vocês. Qual que é a grande sacada do CIAF? O CIAF padronizou a forma de você fazer lançamento. O cara pode estar lá no Acre ou no Rio Grande do Sul, ele tem um jeitão único de fazer lançamento. Ele tem os chamados eventos, né? Então o cara não precisa entender de contabilidade, ele entra lá no CIAF e ele faz um lançamento contábil com base nesse evento. Ele usa lá um manual que diz, quando acontecer isso, lance nessa conta, quando acontecer aquilo, lance nessa outra conta. Ele faz esse lançamento. E para isso, o CIAF criou um plano de contas padrão. Na área pública, vocês vão estudar lá com a equipe do Paulo Henrique Feijó, chamado PECASP, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né, criou-se um plano de contas padrão para o Brasil. Aqui no Paraná, na área municipal, nós não sofríamos tanto, porque o pessoal lá da DCM, lá em 2001, 2002, começou com a história do SINAM e chegou um momento que o pessoal viu que não tinha jeito se você não tivesse um plano de contas padrão, que todo mundo fizesse um lançamento igual. Aí o tribunal empurrou goela abaixo nos municípios, né? Ele fez uma instrução normativa lá, né? Por goela abaixo é feio falar assim, mas, né, ele passou para os municípios um plano de contas padrão, né, onde o município deveria fazer. Então, aqui no Paraná, eu não lembro se é 2003 ou 2004, já utiliza-se esse plano de contas padrão, né? E criou-se um plano de contas agora nacional, que todo mundo vai usar. O Estado vai usar? Vai usar, né? Sofrendo por conta disso? Está sofrendo, mas vai usar.
né? Os municípios vão usar? Vão usar. Né? O tribunal vai usar? Vai usar. Todo mundo vai usar. Por quê? Porque você precisa ter um jeitão de você fazer essa contabilidade. E esse jeitão está no nosso plano de contas. Ainda, a montagem no plano de contas deve ser personalizado por empresa. É claro que ninguém vai inventar, eu não quero ter ativo. Não, eu não gosto de ativo, eu gosto de chamar de Joãozinho. Não existe isso, né? Tem padrões que você tem que seguir mínimos desse plano de contas. Agora, é claro, eu estou numa indústria, eu utilizo um tipo de plano de contas. Eu estou no comércio, eu utilizo outro tipo de plano de contas. Eu estou em serviços, eu utilizo outro tipo de plano de contas. Né? Você vai personalizar de acordo com as tuas necessidades, seguindo algumas regras. Quais regras? Que estão na Lei 6.404 que nós acabamos de ver. Ativo, passivo, PL, né, dentro daquela padronização, circulante e não circulante. Ainda, pessoal, seu principal objetivo é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da organização e na sua montagem devem ser levados em consideração 3 objetivos fundamentais. Quais são? Primeiro, atender às necessidades de informação da administração da empresa. Então, você vai criar contas que atendam a tua necessidade. Observar o formato compatível com os princípios de contabilidade e a norma legal. Então, você vai ter contas lá que são tua necessidade, só que você não pode esquecer que existem regras gerais desse plano. E ainda, adaptar-se tanto quanto possível às exigências dos agentes externos, principalmente a famigerada Receita Federal do Brasil, né, que vai, inclusive, aumentar o imposto de renda. Né, vocês viram aí, né, ontem, né, no jornal, né, para a nossa felicidade. Né, graças a Deus. Né. Então, inclusive, a Receita Federal do Brasil. Você faz a adequação à legislação fiscal. Muito bem. E um dos últimos itens aí que eu preciso falar com vocês, antes de nós partirmos para a questão de lançamentos, né, são os livros contábeis. Falamos em como que eu classifico esses lançamentos, falamos em, né, então lá ativo, passivo, PL, ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, enfim. Falamos do plano de contas, que nós utilizamos um plano de contas padrão, e eu não vou me preocupar muito com o plano de contas. Alguém, né, já teve aluno que veio perguntar, professor, não daqui, né? Tem que decorar plano de contas? Claro que não, né? Imagine decorar plano de contas, tá louco? Né? Se quiser decorar, pode, né? Tem gente que decora a lista telefônica, porque o cara não vai decorar plano de contas, né? Pode, claro. Mas, né, lista CPF e tal, mas não precisa, né? E nós vimos o plano de contas e agora vamos ver a questão dos livros contábeis. Por quê? Porque nós vamos estar utilizando aqui de forma muito simplificada o livro diário e o livro razão. Isto é, nós vamos fazer o diário e vamos fazer o chamado razonete. Então, eu preciso conhecer um pouquinho desses livros para poder fazer lançamentos com vocês. Né? Pessoal, antes de nós partirmos para fazer um exercício prático, eu preciso falar com vocês dos livros comerciais. E eu vou dar aqui ênfase, tem vários livros, mas eu vou dar ênfase no livro diário e no livro razão. Não vou falar lá livro de conta corrente, livro caixa, livro de registro de ações, registro de estoque, não vou falar nada disso. Até por conta de não complicar a nossa vida. Vou falar apenas dos 2 livros que nos interessam, que é o livro diário e o livro razão. Então, a pessoa jurídica é obrigada a seguir em ordem uniforme de escrituração, mecanizada ou não, utilizando livros e papéis adequados. O nome é livro, mas hoje em dia já não se... Né, é difícil quem use livro mesmo. Né? Ainda seguindo, né, o livro diário. O que é o livro diário? Né, de forma muito simplificada, o que é o livro diário? O livro diário é o Twitter da contabilidade. Né? O que acontece com o Twitter? Né? Quem tem Twitter aí sabe que você vai lá e twittar. Então você twita, daí outro cara vem e comenta, e assim vai. Você vai fazendo em ordem cronológica o registro da tua opinião e as pessoas vão comentando a tua opinião na sequência do Twitter. Né? Então, eu sempre brinco, né? Quando eu fui aprender contabilidade, o professor falou meu querido diário, né? As mulheres lembram do meu querido diário, né? Hoje em dia não dá para você falar para a piazada em diário, ninguém sabe o que é. Então você tem que falar em Twitter, né? Que daí o cara sabe o que é. O que é o livro diário? Vejam, o livro diário é um livro obrigatório, né? Sem prejuízo das exigências aí da lei. É obrigatório o uso do livro diário, encadernado com folhas numeradas seguidas, em que são lançados dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, o que
ou que venham a modificar ou possam vir a modificar a situação patrimonial da entidade. Você registra todas as operações da entidade no chamado livro diário. Se um dia algum de vocês for participar de perícia contábil, o livro que se exige na perícia contábil é o livro diário, porque ali tem que estar todos os registros da entidade, né? E é registrado em ordem cronológica de acontecimento dos fatos. O primeiro fato do dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, até encerrar. Ainda, admite-se a escrituração resumida no diário por totais que não excedam a um período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento. Então, por exemplo, a conta caixa. Pagou e recebeu, você pode registrar lá no final do dia caixa, debitou e creditou o caixa, né, pelo total. Ainda, no transporte dos totais mensais, essa aí, né, dos livros auxiliares para o diário deve ser feito referência de página, não interessa para nós. A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o diário e os livros facultativos auxiliares por fichas seguidas numeradas mecanicamente e tipograficamente. Hoje a grande maioria das empresas utiliza isso dentro da máquina, né, na questão informatizada. O tribunal, há tempos atrás, se debateu com essa questão do livro diário, porque existe uma obrigatoriedade das empresas registrar o livro diário na Junta Comercial do Paraná. Então, você registra o livro diário, né? Só que hoje as empresas têm o livro diário digital. Então, o cara certifica, vai lá e registra o livro digital. Aí o tribunal chegou para os municípios há tempos atrás, lá o Gumercindo, inclusive, fez uma instrução, disse, não, o município também tem que registrar o livro diário. Aí o município perguntou, aonde que eu registro? Na junta comercial? Não, porque eu não sou empresa comercial. No cartório de registro de documentos. Aí o cartório não está preparado, né? Não é como o nosso aqui, né? Que está preparado para atender a questão digital. A maioria dos cartórios no Paraná não estão preparados. Aí como é que faz? Imprime o diário e leva lá em papel? Daí achou-se uma saída honrosa para isso, né? Então você imprime o termo de abertura, o termo de encerramento, assina digitalmente, isso ali, né, assina e leva no cartório e registra o termo de abertura e encerramento. E o livro diário do município, ele deixa no município assinado digitalmente pelo contador, pelo controle interno, pelo gestor, assinado digitalmente no município guardado. E o termo de abertura e encerramento ainda registra na junta comercial. Isso saiu instrução do tribunal, né? Ainda seguindo, os livros ou fichas do diário, bem como os livros, outros, deverão conter termos de abertura e de encerramento, é claro, né? Ser submetidos à autenticação no órgão competente do registro do comércio, no caso de empresa junta comercial, e contratar-se aí de sociedade de civil, registro civil, pessoa jurídica no cartório de registro de títulos, que é o caso dos municípios, né? Os livros auxiliares, tais como caixa, conta corrente, outros livros aí, né, que também poderão ser escriturados em fichas, terão aí dispensado a sua autenticação. Esse aí não vou nem falar deles, vou passar, né? Ainda, no caso de substituição do livro diário por fichas, a pessoa jurídica adotará o livro próprio para a escrituração do balanço, e o balanço, o balancete, deverá ser transcrito no livro diário. Então, o que fecha o livro diário de 2015 é o balancete e o balanço, né, daquele ano da entidade. Ainda, o que tem nesse livro diário? Que é isso que me interessa, né? Que é isso que vai chamar atenção. É necessário data da operação, claro. 15 de janeiro de 2015. Né? Temos que ter lá o título da conta debitada e da conta creditada. Então, temos que ter primeiro a conta debitada e depois a conta creditada. Esta é a ordem. Primeiro o débito e depois o crédito. O valor do débito e do crédito, então tem que ter a data, a conta debitada, a conta creditada, o valor debitado, o valor creditado e um breve histórico. Histórico é uma descrição sucinta do que aconteceu. Pagamento conforme nota fiscal tal, valor relativo à folha de pagamento, uma coisa assim que identifique. Então, a data, conta debitada, conta creditada, valor e histórico. Nós vamos fazer um arremedo, né? Uma imitação de livro diário, onde a data, né, vai ser pouco relevante, só para nós identificarmos a operação, saber a operação do dia 1º, do dia 2. Nós vamos lançar a conta debitada, a conta creditada, o valor a débito e o valor a crédito. Nós vamos fazer um
simples livro diário, bem simples, a conta debitada e a conta creditada. O que nós temos que entender? As operações serão feitas em ordem cronológica, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Só um detalhe, por que a primeira conta é o do débito? Né? Mais uma vez, um formalismo da contabilidade. Na contabilidade, os antigos contadores registravam a conta debitada, aí colocavam um A, então colocava lá, Caixa A Bancos. Esse Azinho, né, essa letrinha A, que é utilizado até hoje no livro diário, ele queria dizer o seguinte: a primeira conta deve e a segunda tem a haver. Seria o deve a haver. Né? O A, essa letrinha A seria do a haver. Né? E é utilizado até hoje em contabilidade. Nós não vamos colocar o Azinho, porque é apenas um formalismo, mas eu tenho que entender que a primeira conta é a debitada e a segunda conta é acreditada. Né? Para isso, nós vamos fazer um rápido exercício aqui. Ainda, o livro Razão. Razão. O que é o livro Razão? Então, temos um livro diário, registra as operações em ordem cronológica de acontecimento, né? Conta debitada, conta acreditada, e nós temos o livro Razão. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter em boa ordem, segundo as normas contábeis recomendadas, o livro Razão ou fichas, utilizados para resumir e totalizar por conta ou subconta. Vamos pensar assim: durante o dia eu recebi no meu caixa e eu paguei no meu caixa. Agora eu quero saber o quanto entrou e o quanto saiu do meu caixa. Para isso eu preciso ter um controle só do caixa, só do contas a receber, só do contas a pagar. Esse controle só é o livro Razão. Enquanto no livro diário eu registro todas as operações em ordem cronológica, então paguei o caixa às 9, paguei com o dinheiro do caixa às 9 da manhã, recebi dinheiro no caixa às 11, vou registrando em ordem cronológica. No livro Razão eu individualizo por conta, seria só o caixa, um controle só do caixa, um controle só do contas a receber, só do contas a pagar. Quando eu vou explicar isso aqui para os meus alunos, lá na Universidade Positivo, né, tem que simplificar um pouquinho a explicação. Né? Então eu digo para o pessoal o seguinte: o teu caderno, né, o teu caderno que você utiliza para estudos, ele tem diversas matérias, né, diversas partes lá, tudo coloridinho e tal. O que você faz? Na parte de contabilidade, você registra só o que você vai estudar em contabilidade. Não dá para você misturar contabilidade com matemática, com português. Você registra só contabilidade. Na parte que você vai estudar economia, você registra só economia. Isso é o livro Razão. Você registra o que é contabilidade só na contabilidade. Você registra a caixa somente no Razão Caixa. Você registra contas a pagar, contas a receber, lá só no contas a pagar ou só no contas a receber. Você individualiza as contas. É um registro de cada conta contábil. Ainda, o livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar a conta ou subconta. Os lançamentos efetuados no diário, mantidos as demais exigências aí. Então você tem o diário, sim, você tem o Razão também. Né? Antigamente, né, isso na época do colega lá, Lopachuk, né, fez muito isso. Antigamente você tinha o chamado gelatina. Né? Alguém já ouviu falar desse troço? Não. Gelatina, né? Não é aquela de comer, né? Aquela, né, Royal, tal, não é essa. Né? O que você fazia? Você fazia o livro diário e aí você fazia por decalque o livro Razão. Né? Então você tirava na chamada gelatina. E eu sempre brinco, né? Então você tinha prensa, você fazia com prensa, negócio medonho, né? Negócio medonho. E eu sempre brinco, o cara que fazia isso, o contador que fazia isso, tinha que toda manhã tomar um firma-pulso, porque se o cara na hora de fazer o decalque desse uma tremidinha, perdia o livro, né? Então tinha que tomar um firma-pulso toda manhã para fazer, né? Eu, quando aprendi contabilidade, não tinha computador, né? Faz tempo isso, né? É feio falar, mas faz, né? Não tinha computador, nós tínhamos uma máquina de escrever que o pessoal chamava de RUF, né? RUF, a 2X, alguma coisa assim, que era uma máquina que tinha um carro enorme que você colocava o livro diário e o livro Razão. E aí você digitava o livro diário e o livro Razão ficava por trás, ele saía por decalque no livro Razão.
E aí depois você apertava uma manivelinha assim, aquela ficha pulava, você tinha que pegar ela no ar, assim, para ela não escapar. É um negócio bonito de ver, né? Era bacana de aprender contabilidade. Hã? Sofisticadíssimo, né? Isso também, o cartão magnético era mais moderno, né? Mais moderno. Eu fui na máquina, no braço, né? Tinha umas máquinas que eram elétricas e tal, mas eu fui no braço, né? Tinha que aprender contabilidade com aquelas máquinas, mas era bacana, né? Eu sempre digo para o pessoal, quem aprendeu contabilidade fazendo razonetinho, que nós vamos ver aqui o débito e o crédito, não esquece, né? O cara que aprende contabilidade no sistema informatizado, passou 6 meses, o cara não sabe mais o que é débito e crédito, não sabe achar a diferença. Isso aí eu via acontecer em empresas que eu trabalhei. O cara estava na contabilidade, enquanto o relatório aparecia 0 a 0, estava bonito. Quando o relatório aparecia uma diferença, ele não sabia onde procurar. Então, porque não tinha o raciocínio contábil. Ainda seguindo. A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica das operações. Mesmo dentro do livro diário, dentro do livro razão, você segue a ordem cronológica. A não manutenção do livro razão, nas condições determinadas, implicará em arbitramento do lucro, né? Se a empresa não tiver, a Receita Federal vai lá e pega o cara lá na curva. O que deve conter, no mínimo, esse livro razão? Ele tem que ter o nome da conta, então, conta caixa. Conta duplicatas a receber, duplicatas a pagar. Ele deve ter a data do lançamento, dia, mês e ano. Ele deve ter a contrapartida, isto é, se eu debitar aqui, qual a conta que eu creditei. Então, tenho que mostrar ali se eu debitei aqui, eu debitei o caixa, qual a conta que eu creditei, a contrapartida. Eu tenho que ter um rápido histórico desse lançamento. Então, uma descrição bem sucinta do fato que ocorreu, o valor e o saldo da conta. Já que eu estou falando que é uma conta, eu tenho que ter saldo. Então, cada lançamento, você puxa o saldo. Nós não vamos elaborar livro razão. Nós vamos usar uma técnica, que é para ensino, para estudo da contabilidade, que é o chamado razonete. Então, vamos lá. O razão e razonete, agora falando, o que é o razonete? É a representação gráfica do razão. O razonete, que nós vamos utilizar aqui, é a representação gráfica do razão. Então, são a mesma coisa. O razonete deriva do razão e ele é uma versão simplificada, uma forma didática do razão. É a forma de você ensinar a fazer o razão. O razão a máquina faz, o computador faz. Você digitou lá, ele sai fazendo. Hoje em dia é tudo automatizado. Agora, você entendeu, eu sempre digo para os contadores, nós temos pessoas que perdem a noção do perigo, perde a noção da lógica. Então o cara aperta na calculadora 2 mais 2 igual, aparece 5, ele bota lá 5. Perde a noção. O contador pode pegar o balanço, a máquina fazer, agora ele tem que ter a noção de olhar e dizer, opa, esse balanço aqui não está bacana não, opa, tem alguma coisa errada com esse balanço aqui. Essa que é a noção que o contabilista tem que ter. O razonete, também denominado gráfico ou conta em T, que é o razonete que nós vamos utilizar, é bastante utilizado pelos contadores e é por meio dele que são feitos os registros individuais de contas. Então, um jeitão simples de nós discutirmos contabilidade. Ele foi criado para ser um recurso que ajuda o entendimento da mecânica dos lançamentos contábeis. E ainda, no lado esquerdo do razonete, então olhando para... Deixa eu ver, acho que está aqui, está ele aqui. No lado esquerdo do razonete são lançados os débitos, saldo devedor, e no lado direito são lançados os créditos, saldo credor, ficando o nome da conta na parte de cima do T. Então, você olhando para o razonete, olhando para ele. Na parte de cima, o nome da conta. Eu preciso saber quem é o dono daquela movimentação. Então, conta caixa, conta bancos, conta duplicados a receber, capital social e assim por diante. Do lado esquerdo do razonete, olhando para ele, do lado esquerdo do relógio, que usando na mão esquerda, do lado esquerdo nós lançamos todos os valores a débito. E do lado direito, todos os valores a crédito daquela conta. Aí alguém vai pensar assim, mas caramba, não era mais fácil criar um item só, colocar lá mais e menos? Sim. Como eu disse, se o Luca Paciolo fosse nosso contemporâneo. Na época deles, lá em 1400, 1300 e alguma coisa, números negativos não tinham essa noção. Então, o que eles faziam? Eles colocavam o valor a débito, o valor a crédito. No final, comparavam o total do débito e o total do crédito. E diziam, o total do débito é maior que a soma do
crédito. Essa é a motivação de você ter o débito e crédito, para você poder comparar grandezas. Ele dizia assim, olha, o total do débito é maior que o total do crédito em 3, em 5, em 8. Faziam esta comparação. Mesma coisa que eu dizia, o total do azul é maior que o total do amarelo, o azul é maior que o verde. Assim por diante. Né? Se vocês olharem ainda esse razonetinho aqui, nós temos ali, né, aqui nós faremos o lançamento, a débito e a crédito. Nós temos um campo onde nós passamos um tracejado e colocamos a soma. A soma do quê? A soma do débito e a soma do crédito. Por que esse tracejado? Né? Para você não confundir a soma com valores lançados. Então eu coloco aqui 10, 8. Aqui eu coloco 18. Se eu não colocar o tracejado dizendo isso aqui é uma soma, eu vou interpretar que eu tenho 10, 8 e 18 lançado na conta. Então nós colocamos um tracejado para identificar que aquilo é uma soma. Sempre que eu tiver esse tracejado, o valor que está aqui dentro é uma soma. Né? A soma do quê? Ou do débito ou do crédito. E por fim, o nosso razonete, pessoal, ele traz o saldo. E o saldo só pode ser devedor ou credor. Não pode ser devedor e credor. Né? Eu não posso ter uma conta devedora e credora ao mesmo tempo. Ou é devedor ou é credor. É claro, se eu estou falando de uma conta caixa, caixa é um ativo. Ativo, o saldo obrigatoriamente tem que ser devedor ou zero. Se eu estou falando de uma conta de passivo, passivo, por exemplo, duplicatas a pagar, passivo é credor. O saldo da conta vai ser ou credor ou zero. Né? Contas com natureza de saldo devedor, nós temos contas que têm natureza de saldo só devedor, nós temos contas que têm natureza de saldo só credor e nós temos contas que têm ora devedor e ora credor. Contas do ativo, a regra são devedoras. Se um dia, e eu já vi isso lá na DCM, já vi num balanço de um município, fiquei indignado, mas se um dia você pegar um caixa ou um banco que o saldo seja credor, tem que pegar esse contador e espancar. Por quê? Porque é uma conta genuinamente de ativo. Ativo é natureza de saldo ou devedor ou zero. Aí alguém vai dizer, mas ele estourou a conta. Opa, meu amigo, se estourou a conta, não deveria estar no ativo, e sim no passivo, porque daí é um empréstimo. Né? Quando você usa o cheque especial, não é que a tua conta bancária, a tua conta corrente bancária vai aparecer no ativo com saldo credor, ela vai estar no passivo, porque o cheque especial é um empréstimo. Né? Então estaria lá no passivo. Já vi balanço lá na DCM que o município mandou para nós que a conta, não lembro se era a conta caixa ou conta banco, estava com saldo credor. Fiquei indignado. Né? Liguei lá no conselho e perguntei o que se faz com um contador desse. Daí o pessoal falou, não, isso acho que foi em 2009, 2008, 2009, alguma coisa assim. Daí o pessoal falou, não, deixe assim e tal, porque está mudando a contabilidade, então o pessoal pode se enganar. Eu falei, caramba, né? Se enganar tanto assim não dá, né? É feio, né? Já vi balanço registrado na Junta Comercial do Paraná, onde a conta bancos era credora. Isso não pode acontecer, né? Porque você tem natureza de saldo. E é claro, né? Como é que eu chego nesse saldo? Me permitam, eu vou fazer aqui, né? Vou usar aqui um razonetinho bem rápido no Excel. Cadê meu Excel? A título de exemplo, a movimentação, vou colocar uma conta qualquer aqui, a conta caixa, né? Conta caixa, tá ok? Então, vejam, eu vou lançar, por exemplo, um valor de 10 mil a débito na conta caixa. Uma entrada de caixa no valor de 10 mil. Aí vou lançar aqui mais um valor de 2 mil a débito na conta caixa. Opa, 10 mil, 2 mil. A débito na conta caixa, título de entrada de saldo na conta caixa. Aí vou lançar aqui 3, 1 e 2. A crédito na conta caixa. É claro, vou fazer a soma, 10 mais 2, 12. 3, 5, 6 mil. Né? Tá ok? O que eu fiz aqui? Só fiz para demonstração. Agora observem.
Total lançado a débito da conta caixa, 10 mil, 2 mil, 12 mil. Total lançado a crédito da conta caixa, 3, 1, 2, 6 mil. Saldo da conta caixa. Qual era o raciocínio que os contadores que sistematizaram a contabilidade faziam? 12 mil é maior que 6 mil, tranquilamente. Né? Tranquilamente, 12 mil é maior que 6 mil em quanto? Em 6 mil. Isto é, se eu olhar este razonete, eu tenho plena visão que está sobrando, né, valor do lado do débito. Sobrando quanto? 6 mil. Por quê? Porque o 12 é maior que o 6. Portanto, o saldo é devedor em 6 mil. Esse é o raciocínio do razonete. Então eu faço os lançamentos a débito, os lançamentos a crédito, apuro o meu saldo dentro dessas linhas aqui, por conta de não confundir os valores que eu lanço, né, que eu faço a apuração de saldo com os valores lançados na conta, e por fim apuro o meu saldo da conta. O que é o 6 mil? É a diferença entre o 12, a grandeza 12 e a grandeza 6. 12 é maior que 6, 12 mil é maior que 6 mil em 6 mil. Ficou ruim até meu exemplo, que apareceu 2,6 mil ali. Deve ter reduzido um pouquinho. Né? Mas 12 é maior que 6 mil em 6 mil. Essa é a lógica do uso do razonete. Tá ok? Nós vamos agora, né, esse último momento da nossa aula, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aquele exercício que nós fizemos na aula passada, tá ok? Que nós fizemos balanço sucessivo e nós vamos elaborar os nossos razonetes e o nosso diário, tá ok? O nosso razonete e o nosso diário. Eu vou fazer com vocês, tá ok? Item a item. Eu não disponibilizei nenhum formulário para isso, né? Eu poderia ter disponibilizado o razonetinho e tal, porque imaginei eu que vocês teriam onde anotar. Se por acaso alguém não tiver, é só pedir ali para o Rodrigo, que o Rodrigo providencia. Né? O Rodrigo está aí para isso. Né? Se de repente alguém não tiver onde anotar, fale que a colega pega aí para nós. Né? Um outro item que nós adotamos também, só para facilitar apenas. Né? Me permitam aqui, eu vou só alterar um valor aqui, só para justificar a minha fala. Nós utilizamos também em contabilidade, né, quando você vai ensinar contabilidade, nós pedimos que os alunos façam assim. Então, ele tem lá a operação número 1, número 2, número 3, número 4, a operação que ocorreu. Né? Nós pedimos o seguinte, que o pessoal faça assim, por exemplo. Né? Que ao lado de cada lançamento, eu tentei colocar ali um parênteses, né? Mas normalmente quando você está com papel na mão, você coloca uma bolinha em volta. Né? Do lado de cada lançamento, nós costumamos pedir para os alunos fazerem o seguinte, identificar qual operação que refere-se àquele lançamento. Então, a operação número 1 foi o que originou aquele lançamento de 10 mil. A operação número 2 foi a que originou aquele lançamento de 2 mil. E assim sucessivamente. Por quê? Vamos imaginar que, por um erro, você esqueceu, por exemplo, ou cometeu um erro na operação 4 ou na operação 5. Agora, qual das duas está certo? Não sei, porque as duas são de 1000. Entendeu? Então, você identificando a operação, você evita que, se por acaso cometer um erro, né, você faz a identificação. E nós já vamos entender a importância disso. Né? Essas são as duas pernas do lançamento. Pessoal, então vamos lá.
E eu quero com vocês fazer o seguinte, aquela lógica do lançamento. A primeira operação que nós fizemos no nosso exercício na aula passada de balanço sucessivo, né, que eu falei que era uma técnica para se aprender contabilidade. A primeira operação foi a seguinte: a empresa, em 2 de janeiro, ocorreu a subscrição do capital social de 350 mil, sendo 50 mil em veículos, 100 mil em imóvel, o restante em dinheiro. Primeira coisa que eu tenho que fazer, partir o lançamento nas partes que estão envolvidas. Eu tenho aqui uma entrada do dinheiro dos sócios, eu tenho uma entrada de um veículo no patrimônio da empresa, eu tenho a entrada de um imóvel no patrimônio da empresa e eu tenho a entrada de dinheiro no caixa. Tá ok? Nós temos 4 partes nessa primeira operação. Tá ok? 4 partes, que é o aumento da participação dos sócios, né, ou a participação dos sócios aí, o aumento do caixa, o aumento da conta veículos e o aumento da conta imóvel. Tá ok? 4 partes. Aí vamos lá, agora eu preciso analisar cada uma dessas partes. Eu tenho que pensar assim, caixa. Caixa é um bem, direito ou uma obrigação? É um bem. É um bem. Se é um bem, é um ativo, porque no ativo eu tenho o conjunto de bens e direitos. Aquela receitinha de bolo. É um ativo. Se é um ativo e está aumentando o valor do caixa, tá ok? O valor do caixa está aumentando, porque eu estou colocando dinheiro no caixa, e ele é um ativo, o valor do ativo, por ele ser devedor, eu tenho que lançar um débito. Tá ok? Porque se eu lançar um crédito, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o valor do ativo. A conta veículo, mesma coisa. Veículo é um bem. Opa, se é um bem, é um ativo. Se é um ativo, o ativo tem natureza de saldo devedor. Se ele tem natureza de saldo devedor, a conta veículo está aumentando ou diminuindo o saldo? Está aumentando. Se ela está aumentando o saldo e ela é um ativo, para que possa aumentar o saldo de uma conta devedora, eu tenho que lançar outro valor devedor. Então, eu vou debitar a conta veículos. E, por fim, a conta imóvel. Também é um ativo. Muito bem, se é um ativo, tem natureza de saldo devedor, está aumentando o saldo. Se está aumentando o saldo, eu vou debitar a conta imóvel. E a conta patrimônio, capital social subscrito. E a conta capital social subscrito? Opa, é uma conta de patrimônio líquido. Né? Aliás, semana passada eu fiz essa pergunta para a minha amiga Solange, já que ela me mandou uma pergunta. Fiz essa pergunta, ela não soube me responder. Eu perguntei para ela qual era a empresa no estado do Paraná que tinha o maior patrimônio líquido. E ela me disse a Copel, né? Na verdade é a Sanepar. Né? Depois, então vamos continuar. Né? Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. Né? Capital social subscrito. Patrimônio líquido. Se é patrimônio líquido é saldo credor. Se tem saldo credor, para aumentar o saldo credor, eu tenho que lançar um outro valor credor. Então, eu vou lançar um crédito na conta chamada capital social subscrito. Tá ok? Me permitam, agora, Solange. O que eu fiz de forma bem simples? Eu identifiquei a data, tá ok? Você pode, na tua folha, você pode colocar a data na parte superior. Aí eu identifiquei as contas que foram debitadas e a conta que foi creditada. Então vamos lá. Total debitado, 350. Total creditado, 350. Partidas dobradas, neste caso, está atendido? Sim. Por quê? Total debitado é igual ao total creditado. Qual a fórmula de lançamento? Né, que falei na aula passada, mas isso aqui não preciso saber. No caso, seria terceira fórmula de lançamento. Várias contas debitadas e uma única conta creditada. Né? Mas vejam, o importante é nós entendermos o seguinte. Total lançado a débito. Total lançado a débito foi 200 mais 50 e mais 100. 200 mais 50 e mais 100, 350. Total lançado a crédito, 350. Total debitado é igual ao total creditado? Sim. Né? Total debitado é igual ao total creditado. Muito bem.
Me permitam, tranquilo até aqui? Se não tiver, faça igual a Solange. Levanta a mão e diga, não, para. Vou agora partir para o razonete dessas contas. Tá ok? Aí na tua folha de anotação, sei lá, da metade ou no verso da folha, nós vamos criar alguns razonetinhos. Vamos dar uma olhadinha no razonete de cada uma dessas contas também. Então me permitam, vamos olhar o razonete. Aumentar aqui o tamanho do razonete. E para ficar bem visível, eu vou deixar ele bem grandão. Então vejam, o razonete é o livro razão representado de forma gráfica. Então eu tenho ali a conta caixa. O que aconteceu na conta caixa? Olhando a nossa operação lá no livro diário. No livro diário, eu debitei a conta caixa. Tá ok? O razonete, o que eu vou fazer? Eu vou transcrever esse valor para a conta caixa. Então, o que eu vou fazer na conta caixa? Eu vou colocar lá a operação número 1. Você aí pode colocar, sei lá, dentro uma bolinha, o número 1, sei lá, alguma coisa assim, apenas para identificar. E um lançamento a débito de 200 mil no razonete dessa conta. Importante nós entendermos o seguinte, esse 200 mil que está aqui é exatamente o mesmo 200 mil que está lá no livro diário. Lá eu estou registrando as operações em ordem cronológica de acontecimento. Aqui eu estou identificando as operações, aliás, fazendo o lançamento das operações de forma individualizada em cada conta contábil. Seguindo ainda, a segunda parte do meu lançamento, olhando o livro diário, eu lancei em veículos. A conta veículos, o que aconteceu? Se eu olhar o meu livro diário, eu também debitei veículos no valor de 50 mil. Ok? O que eu vou fazer? Simplesmente transcrever esse valor para a conta veículos, debitando a conta veículos em 50 mil. Lembram que eu falei, enquanto vocês vão anotando, lembro que eu falei, até estava conversando com um colega aqui, que nós utilizávamos uma máquina chamada RUF, para fazer a contabilidade, onde você colocava o livro diário e você digitava as operações no livro diário e você colocava o livro razão, para também fazer ali junto. O que acontecia aí? Um saía por decalque no outro. É claro, por quê? Porque as operações que estão registradas no livro diário são as mesmas operações, igualzinho, que estão lá no livro razão. Única coisa que no livro diário aparece lá caixa, veículos, papapá, e aqui eu tenho identificado uma só para caixa, uma só para veículos, uma só para imóveis, que é a próxima, imóveis. Eu debitei a conta imóveis. Então, o que eu faço? Venho no razonete da conta imóvel, debito 100 mil. Olhando ainda, pessoal, a última parte da nossa operação. A última parte da nossa operação, o que aconteceu? Eu creditei capital social subscrito. Então, essa conta eu creditei. Essa conta eu creditei. Então, a crédito 350 mil na conta capital social subscrito, que você criou aí um razonetinho para ela. Não tem problema, a ordem deles aí não tem problema. Vou fazer mais 2 lançamentos, agora um pouquinho mais rápido, um pouquinho assim mais rápido, só um pouquinho. E daí na sequência eu vou dar um macete para vocês nunca errarem lançamento, porque o nosso objetivo aqui é aprender essa bagaça. Então, vou passar, não posso falar bagaça, porque estão gravando, aprender este item. Então, vou passar um macete para vocês. Então, vou fazer a segunda operação. O que aconteceu na segunda operação? No nosso balanço sucessivo, que nós fizemos na aula passada. Ocorreu aquisição a prazo de mercadorias pelo valor total de R$80 mil. Novamente, dissecando a operação. O que aconteceu? Comprei mercadorias. Opa! E essa mercadoria foi comprada a prazo.
me endividei. Então, comprei mercadorias. Mercadoria é um bem. Se é um bem, eu vou registrar a mercadoria no ativo. Tá ok? E eu estou aumentando o valor da mercadoria. Então, logo eu vou debitar uma conta chamada mercadorias. Por outro lado, eu estou me endividando. Eu comprei a prazo. Então, logo, eu vou ter que lançar esse valor numa conta do passivo. Por quê? No passivo eu tenho as minhas obrigações. Opa, mas esse passivo está aumentando ou diminuindo? Eu estou aumentando o valor da minha dívida. Se eu estou aumentando o valor da minha dívida, passivo, né, dívida, passivo é credor, aumenta por crédito, diminui por débito. Então, vou ter que lançar um crédito numa conta ali. No caso, nós usamos a conta chamada fornecedores. Tá ok? Então, fiz a análise. Agora, vamos ver o diário como ficaria. Debitei a conta mercadorias e creditei a conta fornecedores. Por que eu debitei a conta mercadorias? Porque é um ativo. E se é um ativo, e eu estou colocando mercadorias para dentro da minha empresa. Se é um ativo e está aumentando, o ativo aumenta por débito, porque é devedor. Por que eu estou creditando a conta fornecedores? Porque eu estou me endividando, estou aumentando o valor da minha dívida. Dívida é passivo, é obrigação. Se é obrigação, é passivo. E se é passivo e está aumentando, o passivo aumenta por crédito e diminui por débito. Então, estou creditando fornecedores. Ok? Olhando lá os razonetes. O que nós vamos fazer no razonete mercadorias? Um valor a débito. Que é nada mais do que transcrever o que aconteceu aqui. É o mesmo lançamento? Sim, é o mesmo lançamento, só que aqui é no diário, lá é no razão. Então, lancei a débito de mercadorias e agora vou ter que achar aqui, no meu caso, você pode criar aí um razonete chamado fornecedores. Fornecedores, o que aconteceu com os fornecedores? Nós acreditamos o fornecedor no valor de 80 mil. Nada mais do que transcrever o que aconteceu aqui. Creditou fornecedores no valor de 80 mil. A operação de número 3. O que aconteceu na operação de número 3? Observem. Ocorreu um depósito em conta corrente bancária com dinheiro do caixa no valor de 50 mil. Mais uma vez, vamos analisar a operação. O que aconteceu? Eu peguei o dinheiro do caixa e depositei na conta. Então, eu tenho duas contas envolvidas, caixa e banco, conta depósito. Tá ok? A conta caixa, o que aconteceu com a conta caixa? Opa, caixa é um ativo. Agora, eu tirei dinheiro do caixa. O caixa está diminuindo de valor. Tá ok? Eu tirei o dinheiro do caixa. O caixa está diminuindo de valor. Se está diminuindo e é um ativo, ativo aumenta por débito e diminui por crédito. Então, eu vou ter que fazer um crédito na conta caixa, pela saída do dinheiro, porque é um ativo e está diminuindo de valor. Por outro lado, vamos pegar a conta bancos, o depósito bancário, que nós chamamos ali, né? Depósito bancário. Depósito bancário é um direito. Se é um direito, é um ativo. Opa, é um direito e é um ativo, tá certo? Agora, o depósito bancário, eu coloquei dinheiro no banco, logo o meu saldo bancário está aumentando. Se o meu saldo bancário está aumentando e é um ativo, ativo aumenta por débito e diminui por crédito. Então, eu vou ter que fazer um débito na conta ali, nós chamamos de depósito bancário. Tá ok? Então, um débito na conta depósito bancário, um crédito na conta caixa.
olhando o nosso razonete dessas duas operações, dessa operação, não dessas duas, né? Eu tenho aqui uma conta, eu criei aqui uma conta chamada depósito bancário. O que eu vou fazer? Eu vou debitar a conta chamada depósito bancário e a conta caixa. Vamos creditar a conta caixa no valor de 50 mil. Pessoal, só observem aqui um minutinho. Se eu agora perguntasse para vocês o seguinte, quero saber nesse momento qual é o saldo da conta caixa. Você diria para mim, 200 devedor, 50 credor, 150 mil devedor. Tá ok? Saldo da conta caixa. Se eu perguntasse para vocês, qual é o saldo da conta depósito bancário? 50 mil devedor, 0 credor, 50 mil é o saldo da conta depósito bancário, é o saldo da conta banco. Tá ok? Bem, como o meu grande objetivo aqui é que também você não, que você entenda, além de entender esse lançamento, que você não erre, porque a hora que o senhor Paulo Henrique Feijó pegar vocês aí, daí o bicho pega, a questão de débito e crédito, lá está a contabilidade governamental, que não foge muito disso aqui, eu vou ensinar um macetinho para vocês. Para você nunca errar essa bagaça, para nunca errar esse lançamento. Não pode falar bagaça, está sendo gravado. Para você nunca errar. É sempre você pensar assim, da onde vem e para onde vai. Da onde vem o recurso e para onde vai o recurso. Sempre você pensar assim, da onde vem e para onde vai. Então, me permitam, eu vou voltar aqui no meu diário e vou lá na operação número 1. Só para, isso aqui vocês já fizeram. Então, olhando a operação 1, vamos pensar da onde vem e para onde vai. Da onde veio o recurso? Veio dos sócios do capital social. Para onde foi esse recurso? Foi uma parte para o caixa, uma parte desses recursos são veículos e uma parte desses recursos são imóveis. Da onde veio? Dos sócios. Para onde foi? Caixa, veículos e imóveis. Vamos pegar a operação 2. Vejam a operação 2. Pergunto para vocês, da onde veio o recurso? Veio do endividamento. Para onde que foi esse recurso do endividamento? Veio de uma dívida ali, no caso, fornecedores. Para onde foi esse recurso? Foi para as mercadorias. Eu me endividei para colocar mercadoria dentro da minha empresa. Tá ok? Da onde veio? Fornecedores. Para onde foi? Mercadorias. Deixa eu olhar a operação 3. A operação 3, o que aconteceu? Da onde veio o recurso? Veio do caixa. Para onde que foi esse recurso? Foi lá para o depósito bancário, para o banco. Invariavelmente, quando você perguntar da onde veio, essa conta é credor, você lança crédito. Invariavelmente. E quando você disser assim, para onde foi, para onde vai, essa conta é débito. Essa é a origem e aplicação de recursos. Sempre. Da onde veio, para onde foi. Da onde veio, crédito. Para onde vai, débito. Sempre, invariavelmente. Agora, aqui isso eu tenho certeza que não vai acontecer. Eu dei essa explicação lá para uma aluna na Universidade Positiva, ela disse, professor, eu não consigo interpretar de onde veio, para onde foi. Eu disse, então estude português, minha filha, que isso é problema de português, não de contabilidade. Da onde? Eu disse, daí eu vou explicar para ela, onde é que você mora? Fala, no Boqueirão. Fala, da onde que você veio? Do Boqueirão. Para onde você foi? Para a universidade. Então, de onde veio, para onde foi, entendeu? Entendi, Não entendeu muito, que ela... A mãe dela disse assim, você tem que estudar muito. Daí ela fazia a minha disciplina a cada 2 anos. Não dá certo. Mas vejam, pessoal, vamos olhar essa história aqui. Da onde veio o recurso? 2 sócios, capital social subscrito. Para onde que foi? Caixa, veículos e terrenos. Então, creditei capital social subscrito, debitei caixa, veículos e imóveis. Da onde veio? Crédito. Da onde vai? Para onde vai? Débito. É a chamada aí origem e aplicação do recurso. A segunda operação, da onde que veio? Veio do endividamento, dos fornecedores. Para onde que foi? Foi para o estoque de mercadorias. Então,
creditei o estoque de mercadorias, creditei fornecedores e debitei mercadorias. A terceira operação, da onde veio? Veio do caixa. Para onde foi? Para o depósito bancário. Então, veio origem caixa, né? De onde veio a aplicação depósito bancário. Debitei o depósito bancário e creditei o caixa. Tá ok? Esse macetinho, de repente, vai fazer um concurso. Né? Vai fazer um concurso lá e vai ter contabilidade nesse concurso. Né? Se tiver contabilidade e aparecer lançamento contábil, é você raciocinar desse jeito, é papo reto, não tem jeito de errar. Todo lançamento você vai fazer assim. De onde veio, para onde vai. Né? De onde veio o crédito, para onde vai débito. Né? Não tem jeito de errar nenhum lançamento contábil. Mas tem que saber interpretar. Né? Isso eu não vou falar para vocês. Né? Vamos olhar a próxima operação. A próxima operação, que é a operação 4. O que aconteceu na operação 4? A empresa obteve um empréstimo bancário no valor de 160 mil e esse valor foi creditado automaticamente na conta corrente da empresa. Da onde veio o dinheiro? Do endividamento. Para onde que foi? Para a conta corrente bancária. Tá ok? Da onde veio? Da dívida, do financiamento. Para onde que foi? Para a conta corrente bancária. Vamos dar uma olhadinha como é que isso aí ficaria no nosso diário, a operação número 4. Na Universidade Positiva, nós temos 5 ou 6 turmas de primeiro ano. Então, tem vários professores de contabilidade básica. Mas tinha uma época que eu dava aula mais para formação básica, né? Porque a contabilidade básica, daí eu tinha mais turmas, daí eu elaborava a minha prova. Agora nós temos que fazer prova em vários professores, né? Aí, quando eu elaborava a minha prova, eu carcava lançamento na prova. Né? Não teve nenhuma nem duas vezes que eu tive que encher meu carro de aluno para levar até o terminal, que eles perderam o ônibus, o último ônibus, e ficar até 11 horas fechando a questão, né? Aí botavam lá no Facebook, só sabe o que é alegria quem consegue fechar uma prova de um balanço em contabilidade. É verdade, né? Então, mas é por maldade também, para aprender, né? E é bom que daí lá no 4º ano você escuta o cara dizer, finalmente, né? Agora eu sei por que eu aprendi aquilo lá, né? Daí, triste quando você chega lá no 4º ano, o cara fala assim, nem sei para que usa princípios de contabilidade. Pô, pelo amor de Deus. Seguindo ainda, pessoal, vamos dar uma olhadinha no nosso razonete. Agora ficou fácil, né? Então, depósito bancário, o que aconteceu com o depósito bancário? Debitei 160 mil no meu depósito bancário e vou achar aqui, ou criar, no caso de vocês, uma conta chamada empréstimos a pagar. Creditei 160 mil no meu empréstimo a pagar. Ok? Mais uma vez, lembrando, isso aqui nada mais é do que transcrição do que está no livro diário. Transcrição apenas. A operação 5. A operação 5. O que aconteceu na operação 5? Compra de máquinas e equipamentos por 20 mil, sendo 5 mil pagos à vista, em dinheiro, e o restante a pagar com a emissão de uma duplicata. Então, aqui eu tenho que pensar o seguinte, eu comprei máquinas e equipamentos por 20 mil. E o dinheiro veio parte para comprar, veio parte do caixa e parte do endividamento. Então, qual é a origem? Caixa e duplicatas a pagar. Aonde que esse dinheiro foi aplicado? Máquinas e equipamentos. Máquina e equipamento é um bem, direito ou uma obrigação? É um bem. Se é um bem, é um ativo. Se é ativo e está aumentando o saldo, eu vou debitar máquinas e equipamentos. Caixa é um bem. Se é um bem, é um ativo. Eu estou diminuindo o valor do caixa. Se eu estou diminuindo o valor do caixa, por ser um ativo, eu vou creditar o caixa. E, por fim, duplicatas a pagar. É uma obrigação, passivo, e eu estou aumentando o valor da duplicatas a pagar, eu estou me endividando. Se eu estou me endividando, eu estou aumentando o meu passivo. O passivo é credor, aumenta por crédito. Então, vamos lá.
Ok? Vamos fazer esses lançamentos lá no nosso livro Razão. Eu vou vir na minha conta Máquinas e Equipamentos. Vou encontrar aqui minha conta Máquinas e Equipamentos. Se você já tem, já está aí, você vai, ou não, vai só criar, ou já tem, você vai lançar Máquinas e Equipamentos R$20.000 a débito. Você vai vir na conta Caixa e vai lançar 5.000 a crédito da conta Caixa. E, por fim, nós vamos encontrar uma conta chamada Duplicatas a Pagar. Deve estar aqui. Duplicatas a Pagar. Vamos lançar um valor a crédito de duplicatas a pagar no valor de 15.000. Total debitado, 20.000. Total creditado, 20.000. Método das partidas dobradas está atendido. Está atendido. Só a título de curiosidade, só deixa eu voltar aqui, Se eu perguntasse para vocês agora, pessoal, quero saber qual é o saldo da conta Caixa. Você diria para mim, bom, 200.000 a soma do débito, 55 a soma do débito, 200 menos 55, 145 mil. 95 mil, 145 mil seria o saldo da conta Caixa. Total debitado, total creditado. 145 mil devedor, porque o lado do débito é maior que o lado do crédito. Seguindo ainda, pessoal. Seguindo ainda, porque senão nós perdemos o sorteio do bife. A operação 6. Pagamento de metade das mercadorias adquiridas em 10/1 e foi pago com cheque. O que aconteceu? Eu devia para os meus fornecedores 80.000, eu paguei parte dessa dívida. Que a mercadoria aqui foi comprada em 10/1, me permitem aqui, eu vou voltar aqui só um pouquinho. Só um pouquinho. Está errado. Não é 10/1, não, está errado o lançamento. Não. Está certo, Aqui, ó, comprei 80.000 de mercadorias. Vou pagar metade na operação 6. Pagar metade, então vou pagar 40.000. O que eu vou fazer? Da onde vieram os recursos? Do banco. Por quê? Porque eu dei um cheque. E esse cheque vai sair o recurso do banco. Para onde que foi esse recurso? Foi para o pagamento da dívida do fornecedor. Qual é a conta banco ou depósito bancário? É uma conta de ativo. Estou dando um cheque, o saldo está diminuindo. Bom, se é ativo, aumenta por débito, diminui por crédito. Então logo eu vou ter que lançar um crédito na conta banco ou um depósito bancário. E a conta fornecedores? Fornecedores é passivo. E eu estou diminuindo o valor dos fornecedores, da dívida que eu tenho para com os fornecedores. Se eu estou diminuindo o valor dessa dívida e é um passivo, passivo aumenta por crédito e diminui por débito. Então, eu vou lançar um débito em fornecedores. Vamos lá. Então, a operação 6. Fornecedores, depósito bancário. Debitei fornecedores e creditei depósito bancário. Quando você começa esse estudo da contabilidade, você começa, até eu estava conversando acho que com a Carla aqui no intervalo, você começa a desmistificar aquela história o débito é dívida, o crédito é valor a receber. Por quê? Não necessariamente um débito corresponde a uma dívida. Não necessariamente um crédito corresponde a um valor a receber. Aqui vejam, o débito corresponde ao pagamento de uma dívida. E o crédito, à saída do recurso. Então, não necessariamente. O débito e o crédito, como eu falei, é o lançamento a débito e o lançamento a crédito. Nada de dívida ou valor a receber. Olhando lá o nosso razão, nós vamos ver a conta depósito bancário. Vamos lançar um valor a crédito de 40.000. Ok? Bem facinho. E vamos encontrar o fornecedor
vamos lançar um valor a débito de 40 mil. Total debitado 40, total creditado 40. Método das partidas dobradas, tá ok. Tá batendo. Seguindo ainda. A operação 7. O que diz a operação 7? A operação 7 diz para nós o seguinte: ocorreu um aumento do capital social através de um depósito bancário no valor de 35 mil. Da onde veio o dinheiro? Dos sócios. Para onde foi o dinheiro? Para a conta corrente da empresa, conta corrente bancária. Qual é a origem? Capital social subscrito. Qual a aplicação? Banco, depósito bancário. Banco é um ativo, aumenta por débito, e aqui eu estou aumentando. Capital social subscrito é patrimônio líquido, credor, e eu estou aumentando o saldo do capital social subscrito, então logo eu tenho que creditar capital social subscrito. Operação 7. Não sei se vocês assistiram ao Jornal Nacional ontem, mas passou o treinamento dos atletas nadadores do Brasil. Eu estava lembrando do nosso exercício, né? Que o cara nadando, puxando um barco, né? Vocês viram lá, o cara nadava lá 10 mil, 20 mil metros, puxando o treinador dele em cima do barco. Daí ele disse, não, quando eu tiro o treinador e o barco, eu nado tranquilo. Assim é exercício, né? Você sofre na hora de fazer exercício para depois entender. Então, essa história do débito, do crédito, explicar 1, 2, 10, 50 vezes, é justamente para você criar, né, o raciocínio, né? Para a hora que você for nadar sem o treinador, você nadar tranquilo. Olhando nossos razonetes, o que vai acontecer com a conta depósito bancário ou bancos? Ela vai aumentar em 35 mil, então eu vou debitar a conta depósito bancário e vamos creditar a conta capital social subscrito em 35 mil. A operação 8. O que nós temos na operação 8? A operação 8 diz para nós o seguinte: compra de um imóvel no valor de 150 mil, sendo pagos à vista 10 mil com cheque e o restante para 30 dias. Nós lançamos isso em fornecedores, tá ok? Então, da onde veio o recurso? Veio parte da dívida e parte do banco. Para onde foi esse recurso? Foi para a compra de um imóvel. Então, a origem é banco, né, conta bancária, e em uma dívida, no caso aqui nós usamos fornecedores. E para onde foi? Para imóvel. Então, a origem é dívida e banco, aplicação imóvel. Mas pensando contabilmente, imóvel, eu estou comprando um imóvel, estou aumentando o valor do imóvel do meu patrimônio. Então, imóvel é um ativo, ativo aumenta por débito e diminui por crédito. Então, debitei imóvel. Banco. Banco também é um ativo. Se é um ativo, aumenta por débito e diminui por crédito. No caso do banco, eu estou reduzindo o saldo bancário. Então, se eu estou reduzindo o saldo bancário, eu tenho que creditar a conta depósito bancário. E, por fim, a minha dívida ali, que eu chamei de fornecedores, não sei por que chamei de fornecedores, mas foi. Fornecedores, comprei o meu imóvel, este imóvel, eu me endividei. Então, logo, dívida é passivo, passivo aumenta por crédito e diminui por débito, eu estou aumentando o meu endividamento. Se eu estou aumentando o meu endividamento, eu credito o passivo. Fale, Vivian. Sim, o que acontece? Essa pergunta é importantíssima para o nosso trabalho, inclusive, Vivian. Vamos imaginar o seguinte, que nós vamos fazer uma auditoria, sei lá, na Claspar, né, que é um dos órgãos lá que é nosso jurisdicionado lá na inspetoria. Eu posso tranquilamente chegar lá e dizer para ele, emita um razão da conta banco, por exemplo.
e eu quero ver o teu banco, eu quero ver o teu saldo bancário. Então eu pego o extrato do banco, olho 10. Olho a conta contábil, 10. Bateu. Tá, ok? Agora, se por acaso tiver uma divergência, por exemplo, eu peço lá, veja o teu extrato bancário e a tua conta contábil bancária, né, do banco. Pego lá, o extrato bancário diz que tem 15. Eu pego a conta contábil, tem 8. Eu digo, peraí, tem uma diferença aqui, cadê a conciliação? Aí ele me apresenta a conciliação, não fecha. Por exemplo, ele chega lá em 12, falta 3. Eu vou dizer, não, peraí, o que está acontecendo? Aí o que acontece? Você faz a conciliação. Então, essa informação, quando nós fazemos o nosso trabalho da auditoria, nós confirmamos o valor do bem versus o valor contabilizado. Né? Então, você chega lá e diz, pô, você tem a contabilidade 30, mas tem 10? Qual a lógica? Então, tem alguma coisa errada. Nesse caso, se eu lançasse, ao invés de lançar banco, eu lançasse no caixa, o meu caixa não ia bater o dinheiro que está lá na gaveta versus a contabilidade, e o meu banco não ia bater o meu extrato bancário versus o que está na minha contabilidade. Aí eu teria que fazer esse ajuste. Isso acontece? Acontece. No patrimônio, no fechamento do patrimônio, os dois são ativos. Né? Os dois itens são ativos. Não fecha, o meu patrimônio, o meu ativo, fecharia tranquilo. Exatamente, exatamente isso. Mas você sempre tem que lembrar o seguinte, no nosso trabalho de fiscalização, um deles é bater o saldo bancário. Na DCM, lá teve uma época que nós saímos fazer auditoria, que nós pegávamos o balanço e olhávamos o que tinha no balanço, as contas, e chegávamos lá no município e pedíamos, emita aqui um balanço. Aí você comparava, tinha lá ativo imobilizado, nós tínhamos 10, o cara tinha 8. Falava, pô, como é que está a lógica da coisa aí, né? Por que está pegando isso aí? Aí ele tinha que justificar para nós o porquê que, né, tinha essa diferença. E muitas vezes, Vivian, você pegava um balanço, o total do balanço era 100. O nosso balanço e o total do balanço lá da entidade era 100. Só que daí no meio as contas eram tudo trocadas. Né? Eles trocavam as... Aí você tinha que pedir justificativa, porque é justamente isso. Né? A contabilidade só registra o que acontece no patrimônio. Então, se você diz que no caixa tem que ter 10, tem que ter dinheiro de 10. Senão a contabilidade não pode ter 10. Né? Então, essa que é a importância. É um item muito importante na questão da auditoria, isso. Aqui fazer a conciliação de saldos. Vamos olhar o nosso razonete. O razonete agora está ficando fácil, né? Vamos pegar a conta imóvel e vamos lançar na conta imóvel mais um valor de 150 mil. Além disso, vamos pegar a conta depósito bancário, vamos tirar do depósito bancário, lançar crédito, depósito bancário, 10 mil. E por fim, vamos encontrar a conta fornecedores e vamos lançar 100 e alguma coisa em fornecedores. 140 mil em fornecedores. A operação 9. Ocorreu uma compra de equipamentos para a fabricação de produtos e esse equipamento foi comprado à vista por 45 mil em dinheiro. Mais uma vez, da onde veio o recurso? Do caixa. Para onde foi? Para a compra de equipamentos. Qual é a origem? Né? Caixa. Qual a aplicação do recurso? Equipamentos. Da onde veio? Do caixa. Para onde foi? Equipamentos. Então, vou debitar equipamentos e creditar o caixa. Mas, pensando na lógica contábil, eu estou comprando um equipamento. Então, operação 9. Eu estou comprando equipamento. Equipamento é um bem. Se é um bem, aumenta por débito e diminui por crédito. Então, e eu estou colocando o equipamento dentro da minha empresa. Então, eu vou debitar equipamento. E, por fim, eu comprei esse equipamento pagando com dinheirinho do caixa. Se é dinheirinho do caixa, eu tirei dinheiro do caixa. Se eu tirei dinheiro do caixa, meu caixa está reduzindo, está diminuindo. Se está diminuindo, caixa é um bem. Se é um bem, é um ativo. O ativo aumenta por débito e diminui por crédito. Então, logo, eu vou creditar a conta caixa. Olhando lá o razonete da conta caixa, da conta máquinas e equipamentos. Voltamos lá, vamos no caixa. Então, o caixa saiu 45 mil do caixa. E máquinas e equipamentos entrou
45 mil em máquinas e equipamentos. E a última e derradeira operação, a operação número 10. A operação número 10, o que aconteceu na operação número 10? Né? A operação número 10 aconteceu que eu fiz a venda de imóvel à vista. Esse imóvel foi recebido pelos sócios pelo mesmo valor que estava contabilizado. E tenho a impressão que nós lançamos esse valor no caixa. Isso, foi lançado no caixa. Então, o que eu tenho que pensar? Qual é a origem dos recursos? Foi a venda do imóvel. Para onde que foi esse recurso? Foi para o meu caixa. Caixa é um bem. Se é um bem, é um ativo. E o valor do caixa está aumentando. Se está aumentando, eu vou debitar o caixa. Imóvel também é um bem. Também é um ativo, mas eu estou reduzindo o valor do imóvel. Então, logo, se é um bem, é um ativo, eu estou reduzindo, eu vou ter que creditar a conta imóvel. Vamos movimentar a conta caixa no valor de 100 mil. Opa. E o nosso imóvel vai creditar 100 mil. Agora, o que eu vou fazer? Conta a conta, nós vamos apurar o saldo. E eu vou fazer com vocês um a um. Então, vejam. Eu estou aqui com o Excel, é claro, muito mais fácil, né? Vocês não estão com o Excel, por isso eu vou fazer. A conta caixa. O total lançado a débito da conta caixa. Total lançado a débito da conta caixa, 300 mil. 200 mais 100, 300 mil. Total lançado a crédito da conta caixa, 100 mil. Tá ok? Qual é o saldo da conta caixa? Comparando o lado do débito, o lado, sei lá, cor-de-rosa, com o lado amarelo do crédito. O lado do débito é maior que o lado do crédito. Tá ok? 300 é maior que 100. Enquanto que ele é maior? Em 200. Então, logo, o meu saldo da conta caixa é 200 devedor. Por que devedor? Por conta que o lado do débito é maior que o lado do crédito. Tá ok? O lado de cá é maior que o lado de lá. Né? Falando assim, né? Bem simples. Né? Tá ok? É aquilo que eu falei, você compara grandezas. O lado do débito, o lado azul, é maior que o lado amarelo. Okay? O débito e o crédito, para você poder comparar a grandeza. Se fosse tudo débito ou tudo crédito, você não conseguiria comparar. A conta depósito bancário, mesma coisa. Total debitado, 160, 245. 160, 50, 210, com 35, 245. Total creditado, 50, 40 mais 10. Saldo, 245 é maior que 50 em quanto? Em 195 mil. Tá ok? Essa comparação, né? Essa comparação é importante. Seguindo ainda, a conta chamada mercadorias. Total a débito, 80. Total a crédito, 0. Essa aqui não tenho dúvida. 80 é maior que 0 em 80. Não é? Seguindo ainda, minha gente. Deixa eu ver se tem mais uma aqui do lado. Tem. Máquinas e equipamentos. Total a débito, 65. Total a crédito, 0. Saldo da conta, 65 mil. Veículos. Veículos molezinha, né? 50 e 0. Total do veículo, 50. Devedor. Imóveis. Total a débito, 250. Total a crédito, 100. Saldo, 150.
né? O pessoal que faz trabalho de auditoria, de fiscalização, que está lá em campo, tem que sempre lembrar o seguinte: quando você vai fazer fiscalização em uma conta contábil, né, você tem a questão da importância da conta. Então você pega uma relação de contas e olha, por exemplo, você tem uma conta lá com R$10 de saldo. Alguém poderia dizer assim, R$10 não vou nem me importar. Porcaria, vou olhar R$10 no movimento de milhão, uma prefeitura que tem aí milhões de reais aí, né, de patrimônio. Não. Porque nós temos que pensar o seguinte: um saldo de uma conta representa o resultado de operações. Eu tenho operações de dinheiro que entra e operações de dinheiro que sai. E o que fica é o saldo que sobrou. Às vezes eu recebi 1 bilhão e gastei 999 milhões. Sobrou lá R$1. Então isso aqui não é relevante. Espera aí, você ter lá 1 bilhão de movimentação é relevante. Então muitas vezes você não tem que olhar somente o saldo, tem que olhar a transação que está dentro da conta, né? Tem que mandar abrir a conta para olhar o que tem dentro. Então, você faz, às vezes, né, a fiscalização de transação e de saldo. Ainda, fornecedores, total a débito 40, total a crédito 220. Fornecedores, é uma conta de passivo, 220 é maior que 40. É maior em quanto? 180, com certeza. Então, 180, já que está sobrando valor, né, do lado do crédito, o saldo credor, né? O lado de lá é maior que o lado de cá, né? Falando assim, de forma simplória. Duplicatas a pagar. Não tem muito segredo. 15 mil a crédito, 0 a débito, saldo 15 mil. E, por fim, as duas últimas contas, que é empréstimo a pagar, que também não tem muito segredo. Saldo 0 a débito, 160 mil a crédito. Capital social subscrito, 0 a débito, 385 mil a crédito. Fizemos a nossa movimentação dentro do livro diário e dentro do livro razão, dos razonetes, tá ok, pessoal? Isso aqui ocorre em qualquer entidade, uma velocidade, né, louca, porque você tem lá toda hora ocorrendo transações dentro da entidade, toda hora sendo registrado. É claro, eu digo, né, uma velocidade louca porque alguns é louco né, como diz por aí, louco de bom, né? Porque o cara registra todo momento, e a outras é louco de ruim, né? Porque tem empresa que faz isso aqui a cada 6 meses. Pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona. A contabilidade é informação, né? Fizemos os registros das operações, tanto no livro diário e no livro razão. Tá ok? Qual é o próximo passo? Que eu não sei. Será que dá tempo? Acho que dá. Qual o próximo? Não, mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos, né? Pessoal, qual é o próximo passo? Vejam, eu poderia ter cometido alguns erros, né? A Vivian, por exemplo, me perguntou: Márcio, e se eu trocar a conta caixa com a conta banco? Né? Pode acontecer isso? Pode, né? Claro que pode. Né? Pior do que isso, eu poderia trocar uma conta de ativo por uma conta de passivo, tranquilamente. Ao invés de eu lançar no caixa, o valor lançar, por exemplo, em contas a receber, contas a pagar, né? O lançamento que seria do caixa. Pode acontecer, né? Isso nós pegamos através da conciliação de saldo contábil. Então você pega a conta contábil e compara com o meio físico. Então você pega a conta contábil caixa, que tem 10, você vai lá no caixa e conta o caixa. Tem 10, bateu, tranquilo. Você pega a conta veículos ou bens móveis e vem e olha, a plaquetinha está aqui, está aqui, está aqui, somou tudo, bateu com o contábil, fechou. Isso você faz com a conciliação, né, com a conciliação não, com a conferência, né? Agora, tem alguns itens que, por exemplo, eu posso trocar valor. Então, por exemplo, eu lanço 10 na conta caixa, né, nessa última operação aqui. Né, nessa última operação. Eu lanço 100 na conta caixa e 90 na conta imóvel. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Eu lançar um valor errado, né? Por exemplo, debitar 10 e creditar 90. Tá ok?
Isso dá problema também. Por quê? Porque o método das partidas dobradas não está sendo atendido. O primeiro, Vivi, é o pior de todos, porque você trocar a conta, você só pega se você for conciliando a conta. Né? Conta a conta. Né? Agora, esse segundo é mais fácil de você pegar. Por quê? Porque tem uma técnica que nós utilizamos em contabilidade que é o chamado balancete de verificação. O que é o balancete de verificação? Para que serve? Né? O nome próprio, o nome dele mesmo já diz, verificação. Para que você usa? Você usa para verificar se você não fez nenhum lançamento onde você não atendeu o método das partidas dobradas. Por exemplo, debitou 100 numa conta e creditou 10 na outra. Né? Pode acontecer? Claro que pode. Troca de dedo, eu já fiz isso. Lança 100 numa conta e na hora de lançar na outra você bate um 0 a menos, lança 10, vai dar uma diferença de 90. Né? Você pega isso no chamado balancete de verificação. O balancete de verificação, na verdade, nada mais é do que uma relação de contas. Relação de contas, que contém o saldo anterior, a movimentação do período e o saldo atual. Só isso. Então você pega lá a conta caixa. Tinha 10, entrou 5, saiu 2, ficou com tanto. Isso é o balancete de verificação. Nos trabalhos de auditoria, você tem uma técnica utilizada, né, os senhores sabem disso, uma técnica utilizada que é a análise vertical. Né? Então, por exemplo, você chega lá na Emater e diz assim, Emater, me dá todos os teus balancetes do mês, do ano todo, aí de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí você coloca no Excel mesmo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, as continhas uma do lado da outra. Aí você olha, em janeiro tinha uma despesa de 10, fevereiro subiu para 15, março subiu para 20, em abril subiu para 80. Você, opa, peraí, você vinha 10 para 15, para 20, vinha subindo assim, por que subiu para 80? Você pinta de amarelo aquela célula e vai lá dar uma olhadinha na despesa, por que ela fez esse pico. Né? Então, é análise horizontal e análise vertical. Né? Análise horizontal e análise vertical. É uma técnica que é utilizada em auditoria. Utilizando o quê? O balancete de verificação. Né? O duro é que quando você pede para o CIAF, vem tudo em Excel, em PDF, né? Daí, né? Aí você tem que ter um Yuri lá para converter o PDF, né? Daí, para se dar bem. Né? Então, senão você não consegue trabalhar, ter que digitar tudo, está morto. Né? Então, a técnica que nós vamos dar uma olhadinha agora nada mais é do que uma relação de contas. Então, veja, essa balancete de verificação, você pode fazer ele a qualquer momento do dia que você quiser. Da hora que você, se quiser fazer balancete a toda hora, você pode fazer. Né? Banco faz esse balancete diariamente. Né? As empresas normalmente fazem o balancete de verificação antes do fechamento do movimento. Fazem o balancete, avaliam as operações, está tudo ok, aí encerram as operações e fazem o balanço. O balancete serve para você justamente verificar se você não trocou nenhum valor. Né? Nosso balancete aqui sugerido, e eu vou mandar esse material, né, para o pessoal da escola para passar para vocês, o nosso balancete sugerido aqui é o chamado balancete de 6 colunas. Né? Nós temos balancetes de 2 colunas, de 4 colunas, de 8 colunas, enfim, a informação que você quiser. Né? O balancete de 6 colunas, que é o mais difundido por aí, o que ele contém? Ele contém uma primeira coluna de saldo anterior, então esse saldo anterior ele tem saldo devedor e credor. Nosso exercício, esse que nós fizemos agora, nós não temos saldo anterior. Né? Nós não utilizamos saldo anterior nesse exercício que nós acabamos de fazer. Então, esse saldo anterior para nós, nesse momento, não vai ser utilizado. Nós temos o movimento do período. O movimento do período, o que é? O movimento da semana, do mês, do ano, do semestre, da quinzena, do dia, né? Do período que você está analisando. Tá? Então, o que aconteceu naquele período? Tá, ok? Tanto a débito quanto a crédito. E, por fim, o saldo atual. O saldo atual, devedor ou credor. Não pode ser devedor e credor. Ou é um ou é outro. Não tem jeito de você chegar lá e dizer, qual que é o saldo da conta? 10 devedores e 5 credor. Pum, cara indeciso, né? Não. Ou é devedor ou é credor. Vamos dar uma olhadinha no primeiro item que eu coloquei aqui. Então, bem simplesinho.
Primeiro item que eu coloquei aqui no meu balancete de verificação é a conta caixa. Vejam, a conta caixa eu não tive movimentação anterior, tá ok? Não tive. Aí me permitam, vamos colocar aqui o valor a débito. Da onde eu tirei esse valor a débito? Vamos pegar aqui a conta caixa. Vejam, eu tive 200 mais 100, 300. O que é esse 200 mais 100? É a movimentação que ocorreu no período. É aquilo que ocorreu no período. No caso, se vocês forem utilizar a análise horizontal para fazer auditoria, variação de contas, nós temos que lembrar sempre o seguinte, né, que contas de resultado, né, receita, despesa e custo, elas são cumulativas. Então, sempre você tem que tirar o período anterior para achar o que você movimentou no período, né? Então, só um macetinho aí para quem vai fazer. Mas vejam, neste período que nós estamos analisando, a conta caixa ela teve uma movimentação a débito de 200 mais 100, uma movimentação a débito de 300. Então, no meu balancete, o que eu faço? Eu coloco lá no meu balancete 300. Movimentação a crédito da conta caixa. Mais uma vez eu volto no razonete. Quanto que eu movimentei a crédito da conta caixa? 50 mais 5 mais 45. Tá ok? Eu movimentei 50 mais 5 mais 45. Total 100. Minha movimentação a crédito da conta caixa é 100. E, por fim, o saldo da conta caixa. O saldo da conta caixa, voltando lá na conta caixa, né, no razonete, é 200 do lado do débito, do lado do devedor. Então, logo, o saldo da conta caixa é 200, que nada mais é do que 300 devedor, né, débito, 100 a crédito, sobrando 200 a débito. Se nós olharmos o balancete de verificação, nada mais é do que um resumo da conta contábil, né? Aqui, ao invés de eu ter lá, entrou 100, entrou 200, entrou 500, não, eu coloco só a soma do que entrou e a soma do que saiu, tá ok? É um resumo do que está lá na conta contábil, tá ok? Importante entender isso. Esta conta caixa que aparece aqui, essa conta caixa que aparece aqui, nada mais é do que a mesma conta caixa, é a mesma conta caixa que aparece no nosso razão. É a mesma conta caixa. Única coisa que aqui ela está aberta, a conta, né, com os seus detalhes, e no balancete ela está sintetizada com o valor que tinha anteriormente, o valor a débito, o valor a crédito e o saldo. Está de forma muito sintética, mostrando a sua movimentação de forma muito sintética. Tá ok? Mas é a mesma. É a mesma. E por que eu digo que é a mesma? Né? Porque a experiência, né, nesses 15 anos de magistério, tem me mostrado, o cara faz lá um exercício desse aqui numa prova, chega na hora de fazer o balancete, o cara não bate esse saldo aqui com a conta caixa lá do razonete. Eu digo, mas meu amigo, você só está transcrevendo o que está lá para cá. Mas não, é só uma transcrição. Aqui é só uma verificação que eu vou fazer. Ainda seguindo, eu vou mandar esse balancete para vocês, tá ok? Ainda seguindo. Todas as contas fazem parte do balancete. Mas, Márcio, essa conta eu não movimentei, tem que estar no balancete? Sim. A conta tem saldo zero, tem que estar no balancete? Também. Todas as contas contábeis fazem parte do balancete. Por quê? Porque uma conta zerada, uma conta com saldo zero, pode ser que essa conta recebeu o movimento a débito e a crédito. Se eu não relacionar, não fecha meu balancete. Uma conta que não teve movimentação, ela provavelmente tenha saldo, a menos que o saldo seja zero, claro, né? Mas ela tem saldo, e se eu não relacionar esse saldo, não fecha o meu balancete. Então, todas as contas, todas, né, só não vai fazer parte do meu balancete aquelas contas que estão encerradas, aquelas contas que eu não utilizo mais, né, motivo qualquer, mas aquelas contas que tiveram movimentação ou que têm saldo devem estar no meu balancete, né, mesmo que o saldo seja zero. Aí, me permitam, eu vou colocar aqui o saldo de todas elas.
a movimentação, né? E o saldo. Ô, caraca. Vou ocultar aquelas duas colunas lá que não tem saldo apenas para ficar bem visível aqui. Vejam, coloquei todas as contas, todas, uma a uma. Se tivesse saldo anterior, a movimentação do período e saldo atual. Né? Uma a uma. Aí no final, o que eu faço? Vejam, somei o total dos débitos. No meu caso ali, no nosso caso, deu 1.030.000. Somei o total dos créditos. No nosso caso, deu 1.030.000. Opa, eu tenho certeza que o total debitado é igual ao total creditado. Isto é, o método das partidas dobradas foi atendido. Se por acaso, vamos imaginar o seguinte, que ao invés de lançar 15 aqui, eu lançasse 15 aqui no débito, opa, o que ia acontecer com o meu total? Veja, o meu total não ia bater, eu já ia ter certeza que eu lancei alguma coisa errada. Isso é, que eu fiz um débito diferente de um crédito. Tá ok? O nosso balancete serve para isso. O que a Vivian perguntou, mas Márcio, se você tivesse lançado, ao invés de lançar no banco, lançasse no caixa. Aqui não pega. Né? Por quê? Porque o saldo total bateria. Agora, se eu lançasse 10 numa conta débito e 8 numa conta crédito no mesmo lançamento, o nosso balancete de verificação ia pegar. Ou então, se eu inverter, ao invés de eu lançar débito, eu lançar crédito por inversão, né? Se eu inverter os lançamentos, como eu fiz aqui, também o nosso balancete de verificação ia pegar. Mas, como eu não quero erro no meu balancete, vamos ver aqui o que é. Né? Total debitado, 1.030.000, total acreditado, 1.030.000. Total do saldo devedor, 740. Total do saldo credor, 740. Total debitado é igual ao total creditado. Está batendo o nosso método das partidas dobradas. Utilizamos aqui um método de forma correta, né? De forma íntegra. Não cometemos nenhum erro, pelo menos de lançamento. Tá ok? Bem, eu vou pedir para o pessoal da escola, amanhã, não hoje, que hoje não vai dar tempo, mas amanhã eu peço para o pessoal da escola disponibilizar esse material para vocês, até aqui. Qual é o nosso próximo passo? Daqui partir para o balanço, tá ok? Então, na nossa próxima aula, nós vamos discutir princípios de contabilidade, que é o nosso próximo passo, para nós entendermos a questão da receita, custo e despesa. E daí entramos no resultado e balanço. Obrigado, pessoal. Desculpe o sofrimento, mas é assim mesmo que você faz contabilidade, sangue, suor e lágrimas. Né? E até o próximo encontro.